Olá, olá, queridíssimas e queridíssimos, com vocês, professor Bruno Macacari, para tratarmos do espelho que acabou de ser divulgado da prova de sentença penal do TJ do Tocantins. Eu tô rindo, é bem verdade, mas eu tô rindo de nervoso, porque acho que todo mundo ficou um pouco incrédulo com o que viu. Não é? Um dia antes da liberação do espelho oficial, eu pensei comigo, vou gravar um vídeo, né? Estava aqui com o caso do TJ Tocantins em mãos, e pensei, vou gravar um vídeo dizendo daquela que eu acho que seja a tipificação adequada para esse caso. Li ali o caso muito atentamente, mas confesso para vocês que fiquei inseguro. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento? Não é bem o caso. Mas porque o enunciado era de fato muito aberto. As bancas hoje têm tentado inovar, e aqui no caso a inovação veio por meio de um enunciado extremamente enxuto, extremamente conciso e, por conseguinte, extremamente aberto. Pouquíssimas informações foram veiculadas nesse enunciado. E aí, quando o invencionismo é muito, a coisa depois acaba de fato se complicando. Por prudência, eu falei, vou consultar os universitários. Mandei o tal do caso do Tocantins, porque afinal era um caso pequeno, não é? De fácil leitura, qualquer um leria ali em pouquíssimo tempo, 10 minutos você lê o caso que foi proposto. Mesmo um leitor lento consegue ler aquilo ali em 10 minutos. E eu mandei então o tal do caso para 3 colegas juízes. 4 colegas juízes, na verdade, fora eu. Então, 5 ao todo, 5 juízes olhando aquele mesmo caso. E os 5 chegamos a conclusões diferentes em matéria de tipificação. E aí eu pensei comigo, eu acho que eu não vou gravar coisa nenhuma, porque senão eu vou passar vergonha. E aí esperei a liberação do gabarito oficial, né? E aí eu constatei que, na verdade, quem passou vergonha foi a banca. Porque, enfim, quando 5 juízes chegam a 5 tipificações diferentes diante de um mesmo e único caso, e vem a banca e consegue alcançar uma sexta tipificação, uma sexta configuração dos fatos, é porque alguma coisa não estava muito legal, né? Alguma coisa de fato desandou. Some-se a isso o fato de que depois se constatou que dentre os 300 candidatos que fizeram a prova, pouquíssimos, se a memória não me falha, 18 conseguiram a nota mínima para a aprovação, sendo que a maior delas foi 6,5. Ou seja, alguma coisa de muito errado tem aqui nesse enunciado e alguma coisa de muito errado tem aqui nesse espelho. Não é? Depois de ler esse caso, e eu li com esses olhos que a terra há de comer, não, que o fogo há de consumir, porque se alguém me enterrar, eu volto para puxar o pé. Fica aqui então o testemunho público. Mas depois de ler esse espelho, a gente ficou realmente. Eu particularmente fiquei incrédulo. Eu até vi um vídeo do meu querido amigo Guilherme Marra, em que ele estava indignado, né? A determinada. Eu não consegui ver o vídeo todo, mas assisti pelo menos ali até metade do que ele vinha dizendo. E eu falei, calma, querido, você vai infartar. Porque ele estava realmente indignado e a indignação é plenamente justificável. Depois de uma prova como essa, a gente espera encontrar nos próximos editais, caso isso, né, se repita em outras provas, material de consulta permitido em segunda fase. Eu estou esperando já encontrar runas, tarô, alguma coisa assim, borra de café, porque com um enunciado tão aberto quanto esse, com informações tão parcas, você consegue alcançar várias configurações plenamente defensáveis. Né? Então, com um pouquinho de invencionice, e invencionice não pode existir em prova, sobretudo em matéria de direito penal, ou está ali informação ou não está, você consegue alcançar ali várias adequações típicas. Né? Então, essa constatação é realmente problemática em matéria de concurso público, porque a gente não pode consultar borra de café para conseguir fazer uma sentença. Né? Você tem que trabalhar com as informações que foram ali dadas. Ainda que, como eu sempre digo, né, em matéria de concurso, a gente nunca possa esperar uma solução única,
porque senão todo mundo passa, né? É natural da prova de sentença que ela permita ali alguma divergência em matéria de solução, sendo que por algum motivo, né, a banca vai dar uma daquelas soluções apenas como sendo a correta. Agora, o que não pode ter é 5 juízes olhando aquele mesmo caso, juízes criminais, tá? Então, eu não tô falando nem de mim aí, que tô na execução penal, que dou aula de técnica de sentença penal, ou que não se confunde com penal. Tô falando de 5 juízes criminais, 5 juízes de varas criminais e 5 juízes chegando a conclusões distintas, né? Então, isso é efetivamente muito problemático. E nenhum deles alcançando a configuração do espelho. E pelo visto, dentre os 300 candidatos, tampouco alguém alcançou essa tipificação. Porque senão, ninguém teria, ou aliás, a nota máxima não seria um ridículo 6,5. Né? Então eu não sei o que aconteceu aí, se é o tribunal que disse, olha, eu quero que vocês mandem só tanto pro oral, se vira, faça alguma coisa. Mas o fato é que realmente ficou muito esquisito. Todavia, o espelho está aí. A prova já foi aplicada, vocês já fizeram as suas sentenças e o espelho está aí. A gente tem que brigar agora com o que tem. Né? Então, precisamos brigar com aquilo que tem, argumentar naquilo que for possível. Né? Não acredito em uma mudança drástica em matéria de tipificação, mas isso não nos impede de brigarmos, né? de argumentarmos e tudo mais. Então, eu proponho para vocês que a gente dê uma olhada ali no espelho, juntos, para que você veja aí na sua prova se algo do que eu vou dizer aqui pode eventualmente servir para que você possa, então, fundamentar algum recurso que pretenda manejar para tentar aí exasperar a sua nota, para tentar aí aumentar a sua nota, que é uma exasperação boa, né? A gente, em matéria aqui de sentença penal, sempre fica falando em exasperação, exasperação, exasperação de pena. Agora a gente vai buscar aí a exasperação da nota. Né? Então nós tínhamos aí o caso, e eu vou olhando aqui com vocês e vou vendo 3 acusados, né? O André, a Brenda e o Marcelo. Para o André atribuir a prática de crime de corrupção passiva, para a Brenda e o Marcelo, corrupção ativa, para todos eles lavagem de capitais e organização criminosa. Né? A minha conclusão foi, foi bem diferente daquela que chegou ao espelho. Tá? Mas vamos dando uma olhada no espelho, então, para tentarmos identificar aí alguns pontos em que nós possamos eventualmente recorrer. Tá? Quanto ao André, constou ali que se trata de funcionário público, recebeu vantagem devida e tudo mais. Aqui, materialidade e autoria claramente comprovadas, mas de fato me parece que há espaço para nós discutirmos a tipificação que foi dada. Eu, particularmente, discordo veementemente que tenha se tratado aqui de duplicidade de crimes de corrupção passiva. E já adianto para vocês, ainda que a gente enxergue aqui uma corrupção ativa, o que exige aqui um malabarismo gigantesco, mas eu posso estar muito equivocado, mas acho improvável que a banca mude a ponto de afastar esse crime, então vamos trabalhar com o que a gente tem. Né? Mas eu tenderia aqui a reconhecer pelo menos que se trata de um único delito de cada uma dessas espécies. Por quê? Quando eu li o enunciado, me pareceu que tenha sido um ajuste único. Olha, você vai fazer isso, você vai me informando aí dos mandados de busca e apreensão, vai me dizendo do que está acontecendo, e eu vou te dando, não é nenhuma mesada. E aí isso depois a gente pode discutir quando formos falar de continuidade delitiva. Não foi bem uma mesada, foi uma semestrada, por assim dizer. Então, peraí, já começa a cheirar mal essa ideia de continuidade delitiva, né? A jurisprudência salvo determinados crimes como tributários, alguma coisa assim, prestigia o prazo de 30 dias para falar que foram cometidos. Mas calma, vamos chegar lá, né? Mas que é anexo de continuidade. Depois a gente chega nesse ponto. Mas o fato é que me parece aqui que tem havido crime único, foi um ajuste único, né? Passando ao largo ali dessa configuração, né? Tem ou não tem corrupção ativa? Eu acho que não vão mudar esse ponto, mas o fato é que
ainda que assim não seja, o ajuste me parece que tenha sido único. Sobretudo do ponto de vista da corrupção passiva, peraí, olha, você vai fazer isso e eu vou te pagar determinado valor a cada tempo. O ajuste foi único, né? Pouco importa se depois houve ali pagamentos sucessivos, ou do mesmo modo, olhando sob a perspectiva da corrupção ativa, me parece que se pode empregar o mesmo raciocínio, um ajuste único, desdobrado em pagamentos variados. Então, mesmo que a gente reconhecesse, para todos os efeitos, corrupção passiva e corrupção ativa, me parece que haveria aqui um único crime apenas de cada espécie, ainda que possamos atribuí-los a todos os acusados. De tão magra, de tão esquálida a narrativa, eu fiquei até em dúvida quanto à participação da Corré nesse crime, né? Ou se ela teria atuado só na tal da lavagem de capitais, que também é um tanto duvidosa, mas vamos assumir então que todos praticaram, não acredito numa mudança tão drástica assim de espelho, mas é possível argumentar que se tratou de um crime único. E eu trago para vocês um precedente do STJ que possa talvez nos ajudar. Ele foi noticiado, ele foi publicado na edição extraordinária número 24. Deixa eu só confirmar aqui o número para vocês dessa edição extraordinária, exatamente, edição extraordinária número 24, de 28 de janeiro de 2025, ou seja, há cerca aí de um ano foi publicado esse informativo. Agora deixa eu voltar aqui, né, para o precedente que me chamou a atenção aqui. Deixa eu ver, tô quase chegando. Segura aí. Pera lá, Tribunal do Júri não, nanani. Nanani. Vejam, precedente da sexta turma. Corrupção passiva, crime continuado, impossibilidade, delito formal e unissubsistente, pagamento, mero exaurimento. O delito de corrupção ativa é crime formal e unissubsistente, ou seja, exaure-se com mero conhecimento da oferta ou promessa de vantagem, independentemente de seu pagamento posterior, ainda que em parcelas. Então me parece que foi exatamente esse o caso. Olha, você vai me passando as informações e de quando em quando eu vou te depositando determinada quantia, eu vou te repassando determinada quantia. Tá? Então, esse é o ponto 1, que já pode ser aí passível de discussão quanto a todos os acusados, porque afinal a todos eles foi atribuída a prática do crime de corrupção passiva de um lado, por parte do André, e ativa de outro, por parte de Brenda e Marcelo. Aqui com ainda mais dúvida, né? Porque, de fato, quando a gente lê ali o enunciado, e eu confesso que eu, numa primeira leitura, nem me atentei para essa particularidade em relação a Brenda e a Marcelo, mas a banca foi nesse caminho. Eu acho que a gente consegue discutir, pelo menos aqui, a quantidade de crimes que foi praticado, tá? Tanto de corrupção ativa quanto de corrupção passiva. Vamos ao item 1.3 do espelho. Quanto ao crime de integração de organização criminosa, aqui parecia de fato bem comprovada, porém, né, a prática desse delito bem comprovada e tudo mais, porém, nós haveríamos de proceder a uma emendatio libelli com desclassificação para o crime de associação criminosa, lá do 288 do Código Penal. Né? Aqui eles procederam a uns descontos que eu não consegui entender muito bem. Né? Por quê? Basta, e é isso que me estranha, que me causa muita estranheza, no sentido de me soar como se o tribunal tivesse dito, olha, passem só tantas pessoas. Porque eu tive contato com umas 3 ou 4 provas, e recebi também notícias de outros candidatos que vieram até mim trazendo essa questão, para dizer, olha, está aqui coincidente com o que a banca exigiu, e ainda assim me descontaram, aqui valia 1,5, e a gente viu ali notas de meio, mas peraí, tá quase tudo aqui, foi praticamente tudo aqui, né? Então eles disseram, olha, logo foi narrado, deve ser aplicado o Instituto da emendatio libelli, operando-se não a absolvição dos acusados, mas sim a desclassificação da imputação, beleza. O que eu vi aqui, porém,
que nenhum desses alunos de fato falou, olha, não vou absolver. Porque ninguém falaria isso numa sentença real. O juiz não fala isso numa sentença real. Basta que ele desclassifique sem falar, olha, estou desclassificando, não é o caso de absolvição. Quem vai falar isso? O simples fato de você desclassificar já mostra que você é conhecedor da circunstância de que esse cenário não desafia a absolvição, senão aplicação de emendatio libelli com desclassificação. Né? Voltando até um pouquinho aqui, quanto ao André, lá do item 1.1, o espelho também nesse ponto me causou estranheza. Ainda que André tenha repassado informações sigilosas, dei uma lida aí, obtidas por meio do exercício do cargo público, não há que se cogitar de condenação pela prática do crime de violação de sigilo funcional. Constando isso no espelho, dá a impressão de que a banca esperasse encontrar isso na prova dos candidatos. Mas espera aí, eu preciso então falar não só o crime que foi cometido, como descartar todos os outros crimes a respeito dos quais nada se debateu no caso? Como é que funciona isso? Vejam, a gente precisa agora do dom da clarividência. De novo a borra de café, de novo o tarô, de novo a runa, alguma coisa, porque é inconcebível um trem desse. Você diz qual é o tipo, você não precisa dizer por que não os outros. Uai. Você diz que está desclassificando, você não precisa dizer então que não é caso de absolvição. Mas isso é tão evidente, né? Quem é que vai constar isso em uma sentença real? Então, se você não percebe que isso não é algo que quem sabe sentenciar na vida real vai fazer, como é que você vai exigir isso num concurso? É muito estranho, tá? É realmente muito estranho. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, fica aquela discussão quanto à configuração ou não do crime, mas eu não vou enveredar nessa seara porque eu acho extremamente improvável. Pode ser que aconteça? Pode. Depois dessa sucessão de fatos, né, da prova esquisita, do espelho esquisito e das notas bizarras, a gente já não duvida de mais nada, né? Então pode ser que eles voltem atrás e deem agora pela absolvição. Acho improvável. Tá, então não vou me alongar aqui quanto ao crime de lavagem de dinheiro, porque não me parece que há aí alguma chance concreta de mudança. Né? Chegamos ao tópico do concurso material e da continuidade delitiva. Beleza, são 2 pontos aqui. São 2 questões a serem pontuadas. Primeiro, se a gente consegue emplacar a tese de que foi crime de corrupção única, né, de um lado e do outro, cai por terra a discussão em torno de continuidade delitiva. Não, mas professor, pelo amor de Deus, não vamos mudar isso não, porque eu na minha prova reconheci pluralidade de corrupções, tanto ativa quanto passiva. Deixa como tá. Ainda assim dá para brigar? Dá. Vamos tentar brigar, né? Porque a gente tem de fato continuidade delitiva. Acho que na cabeça dele, né, de quem elaborou a prova, estava tão patente que era ajuste único que encontraram ali uma continuidade esquisita. Porque, afinal, se eles tomarem por datas dos crimes o primeiro pagamento e o segundo pagamento, com solicitação, com pagamento, com promessa, vai entender. O fato inegável é que entre essas condutas transcorreram 6 meses. Então, como eu disse lá atrás, como eu vinha dizendo, não foi nenhuma mesada. Foi uma semestrada. E a gente sabe, a gente está cansado de saber que o STJ, como regra, então não vejo aqui espaço para uma exceção, prestigia o prazo de 30 dias como sendo aquele aceitável para que não se rompa o nexo de continuidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto em que a gente pode brigar. O segundo ponto em que a gente pode brigar, olha, espelho, banca, o espelho, vocês no espelho estão esperando de mim continuidade delitiva entre determinados crimes. Aqui eu, tá bem, não cheguei, discordo, não tem que ser continuidade, tem que ser concurso material, ok? Mas, pelo menos entre essa série delitiva e os demais crimes, quais sejam lavagem de dinheiro e associação criminosa, eu reconheci a continuidade delitiva. E o que a gente recebeu, tanto das provas que eu
tive o privilégio de ler, e eu digo privilégio por quê? Porque eram provas boas. E eu digo para vocês sem constrangimento nenhum, eu li essas provas e falei assim, eu acho que eu falo isso com toda honestidade, a essa altura do campeonato não teria toda essa parcimônia, toda essa estrutura para fazer uma prova como a que eu vi. Eu vi provas de juízes prontos. Eu vi provas de pessoas gabaritadas. E provas com notas em nada condizentes com aquilo que estava diante dos meus olhos. Mas o fato é que, pelo menos o concurso material entre essas séries existe. E eles assim constaram na prova. E qual foi a nota do quesito? O quesito que valia aqui 1. A nota foi 0. 0. Peraí, mas e o concurso material que constou ali? Né? E me permitam aqui um parênteses, até para criticar essas possibilidades de pontuação que são extremamente amarradas. Vamos tomar aqui como exemplo vamos tomar 1.4, tá? 0 se você errou tudo, ponto 25, ponto 50 se você acertou tudo, e se você acertou 90%, que não é tudo, então não dá de fato para dar meio, acaba caindo em 0,25. A própria gradação aqui das possibilidades de pontuação no espelho já me parece completamente fora de razoabilidade. Você não pode atribuir a nota a quem acertou quase a mesma nota, a quem acertou quase tudo, que você atribuiria a quem de fato acertou metade. Enfim, eu falando que o Marra, né, meu querido amigo Marra ia infartar, já estou eu. Porque a gente vai falando e a indignação vai escalando. Né? Então acontece um pouco disso, tá? Aqui já na parte de dosimetria, o ponto que mais me chamou a atenção, beleza, tudo, né, mas eu me permito aqui e peço que vocês olhem na prova de vocês a pontuação que foi atribuída à nota da dosimetria da associação criminosa. Por quê? Também pelas provas que eu vi, e também pelas notícias que eu recebi de outros candidatos, a dosimetria em relação à associação foi perfeita, não valoraram negativamente nada nas circunstâncias judiciais, nada reconheceram em matéria de segunda fase além da confissão, mencionaram a súmula 231, sem causa de aumento e tudo mais, ou de diminuição, e aí a nota 0,25 de meio. Isso em relação aos 3 acusados. Mas peraí, tá, a dosimetria da associação está exatamente como veio no espelho. Outros, mais ainda. A dosimetria da lavagem estava exatamente como veio no espelho. Né? Tirando ali a continuidade. Então aqui até a gente consegue vislumbrar essa possibilidade de desconto. Mas, na associação criminosa, não. Então por quê 0,25 de meio? Não dá, não tem motivo. Tá? Não tem motivo, não dá para, eu não consigo compreender como é que foi atribuída essa nota. Tá? Mas, então agora vamos aqui para quem se ajustou integralmente ao espelho em relação à dosimetria da associação criminosa e recebeu 0,25 em vez de meio. Não. Agora, quem em relação a André, por exemplo, valorou negativamente a condição de policial, também não deveria ter tido qualquer desconto na nota por conta disso. Né? Em relação até ao crime de corrupção passiva, há uma discussão, falam que ali a incidência da causa de aumento do parágrafo 1º já absorveria a condição de policial. Não, é só porque ele deixou de praticar o ato, mas qualquer um pode deixar de praticar o ato. O que é a jurisprudência, e aí o STJ tem uns julgados nesse sentido, mas em relação à concussão, por exemplo, apesar de ser um funcionário público, o STJ já permitiu a valoração de maneira negativa em relação ao policial, porque disseram que ele tem como função precípua prevenir, reprimir e prevenir a prática criminosa. Então, essa condição desafia, de fato, um juízo maior de culpabilidade. Então, ainda que, por exemplo, em relação à associação,
a corrupção passiva, a gente possa ter uma discussão maior. Em relação aos demais crimes, não. Né? A jurisprudência é tranquila quanto à possibilidade de negativação da culpabilidade em virtude da condição de policial ostentada pelo acusado, né? Ou de se tratar ele de policial. Então, argumentemos também nesse sentido. Tá? Porque, em relação aos demais crimes, é inegável, quanto à associação é inegável que pode valorar, quanto à lavagem de ativos, é inegável que pode configurar, que pode negativar a circunstância ou o vetor culpabilidade. Tá bom? Então, essas eram as principais considerações. Vamos descendo um pouquinho mais. Ali, quanto aos demais pontos, acho difícil a gente questionar alguma coisa. Depois, quanto ao concurso material, a soma. E aqui, mais uma concordância minha com o meu querido amigo Mar. Desde sempre, eu estou já na docência em cursinhos há 10 anos, e desde sempre eu dizia, gente, as aspirações decorrentes de concurso formal e continuidade delitiva já estão fora da terceira fase. O sistema trifásico, ele foi concebido para que nós apuremos as penas de cada um dos crimes parte. A exasperação decorrente do concurso formal ou da continuidade delitiva, seja ela genérica ou específica, já se situa fora do sistema trifásico. Por quê? Uma vez percorrido o sistema trifásico, eu já terei individualmente aplicado ou calculado as penas de cada um dos crimes. É só depois que eu vou proceder a uma exasperação, já fora do sistema trifásico, por conta de concurso formal ou de continuidade. Exasperação essa que, por exemplo, poderá sequer existir. Então, como eu posso dizer que é integrante da terceira fase, se pode ser que nem exista essa exasperação? Do que eu estou falando? De eventual cúmulo material benéfico. Então, a terceira fase facultativa, como é que funciona isso? Não está compreendido no sistema trifásico, está fora do sistema trifásico. Uma outra coisa que revela isso de maneira bem escancarada. A sistemática mais bonitinha, que melhor prestigia a individualização da pena, que afasta qualquer possibilidade de erro, é a divisão da dosimetria por cada um dos acusados, né? E dentro de cada acusado, eu vou percorrendo o sistema trifásico em relação a todos os crimes pelos quais ele foi praticado. Então, vamos supor que temos ali um roubo em ônibus, né? E aí, quanto a uma das vítimas, a pena vai ficar maior por quê? Naquela vítima, ele roubou 3, mas nenhuma das vítimas ele deu uma coronhada. Na outra vítima, a outra vítima tinha mais de 60 anos. E assim a gente vai encontrando particularidades que vão mostrando ali ou que vão conduzindo a uma pena diferenciada. Então, primeiro eu calculo lá a pena em relação à vítima mais idosa, né, mais velha, mais idosa, e que levou a coronhada. A pena vai ficar maior. Eu tenho ali uma circunstância judicial negativa só em relação àquela vítima, e eu tenho uma agravante só em relação àquela vítima. Beleza? Ok. Calculo a pena do roubo em relação àquela vítima e depois passo a da vítima B e depois encerro com a vítima C. Aí eu vou aplicar o concurso formal. Aí eu faço o quê? Eu reabro a dosimetria lá do primeiro? Porque a pena do primeiro é a que ficou maior em relação à primeira vítima? É que ficou maior? Não faz sentido. Por qualquer ângulo que a gente olhe a questão, não faz sentido. Tá? Eu preciso saber, isso não influencia no sistema trifásico para o cálculo da pena de cada crime. Tanto que, como bem lembrou meu colega, e eu faço isso na execução todo santo dia, e é um dos argumentos principais que eu menciono também nas minhas aulas, se eu for pegar a pena para fins de prescrição, para fins de causas extintivas da punibilidade, eu devo desconsiderar o aumento decorrente da continuidade, do concurso de crimes, por exemplo, do concurso formal. Então, não integra o sistema trifásico, ok? Mais uma derrapada aqui do espelho, mas não acredito em penalização por conta disso, se bem que
eu vou ficar quieto, porque depois do que eu vi, eu já não tenho mais, já não consigo sequer ter crença alguma, porque a gente não sabe de fato o que esperar, tá? Depois, em relação à decretação, ok, de fato, produto do crime, vamos decretar a perda da função pública do André, com efeito específico, tá? Previsto lá na lei da lavagem de capitais, na lavagem de dinheiro, pelo dobro da pena aplicada e tudo mais. Então, atenção também para esses efeitos específicos. Se você tiver colocado essas informações, evidentemente, e não tiver sido pontuado, vamos recorrer, impossibilidade de aplicação do sursi, decretação da perda dos direitos políticos e tudo mais. E depois, como a gente sempre diz, né? Não houve pedido de fixação de valor indenizatório mínimo, a gente de fato não pode aqui fixar, tá bom? Então ficam aí algumas ideias, né, de fundamentos que possam eventualmente lastrear o recursos ou os recursos de vocês. Eu lamento muito que vocês tenham que passar por isso, porque, de novo, né, eu pensei nisso, ontem eu fui dormir pensando nisso, hoje eu acordei pensando nisso. Runa, borra de café, tarô não estão entre os materiais de consulta. Ouija, né? Vamos consultar os espíritos daquela tábua de Ouija, né? Que a gente vê vê em filme de terror. Não está entre as matérias entre os materiais de consulta no edital. Então, eu lamento que vocês passem por situações como essa, né? Eu sou testemunha ocular de fracassos, de reprovações nesse concurso, diante de sentenças que eu, enfim, que eu vi, que eu disse, realmente, eu não sei se eu teria capacidade de ter feito uma sentença tão boa quanto essa. E olha, eu tô falando que eu tenho 13 anos de carreira, tá? Eu não sei se eu poderia, de fato, proferir uma sentença tão boa quanto essa ali, na mão, calculando as penas com tamanha precisão como foi feito aqui, e de fato isso entristece um pouco a gente, né? Se entristece a gente, eu imagino como entristece vocês, mas tá, a gente vai viver o luto porque é inevitável, né? A gente fica chateado, agora pega esse luto, pega essa chateação, pega essa lágrima, transforma em sangue nos olhos, vamos para cima, vamos recorrer. Não deu certo? Vamos adiante, porque não é o primeiro e nem será o último concurso, né? A gente tem muitos por aí ainda, eu sei que não é, parece fácil dizer isso, né? A gente mesmo já aprovado, quando olha para uma situação dessa, o primeiro pensamento intrusivo que vem ainda bem que eu já passei. A gente realmente pensa nisso, né? Mas, enfim, vem ainda outras oportunidades aí para vocês, eu tenho certeza que o sucesso em algum momento vai bater na porta. Tá bom? Eram essas então, minhas queridas e meus queridos, as considerações a respeito desse show estranho, mas estamos aí, tá bom? Boa sorte para vocês.